Olá, bom dia, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. A gente está estudando a revistinha Mulher Cristã. O tempo é precioso e a gente viu ontem que a gente acha muitas vezes. Antes de eu falar para você o que a gente viu ontem, já curte, comenta e compartilha esse conteúdo com aquela vizinha, com aquela amiga, com a sua mãe, com a sua filha, com quem você acha que pode aprender mais, com aquela professora que quer aprender para ensinar para as mulheres aí na igreja. Já ajuda esse canal aí a ser propagado, né? Esses estudos maravilhosos feitos por nossas irmãs. E nós vimos então ontem, voltando aqui, pega seu cafezinho. Nós vimos ontem que às vezes a gente acha que peca e ninguém tá vendo, né? E nós vimos que isso é uma mentira de Satanás, né? Porque Deus está em todos os lugares, na sua onisciência, Ele sabe ver tudo. Ele conhece seus pensamentos, vê tudo que você faz. Então, por conta disso, o pecado é sempre descoberto. Sempre. Pode ser uma mentira, pode ser um assassinato. A descoberta pode ser imediata ou anos depois. Ou se for tarde demais, pode ser o último dia. Mas ele vem. É muito melhor descobrir seus pecados perante Deus e se abrir com Ele do que ter seus pecados descobertos pelos outros e ser forçado a reagir. Às vezes, negamos e tentamos nos convencer de que não há problema, só um pecadinho, um deslizezinho. Às vezes, negamos. Nessa situação, precisamos de um bom amigo. Você se importa com os outros o suficiente para enfrentá-los sobre o seu pecado? Não é divertido, não é fácil, mas é necessário. A Bíblia diz: você vê seu irmão pecando? Vai lá e o corrige. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Mas se você vê ele pecando de novo, chama outro irmão, 2 ou 3, e vai lá e o corrige. E se ele deixar de pecar, vocês ganharam seu irmão. E se você vê de novo, chama os guias da congregação, vai lá e o adverte, o exorta, para que ele não peque mais. Então, vocês ganharam seu irmão. E se ele ficar pecando, bem-vindo ao clube. Exortam 70 vezes 7, perdoa, ajuda-o, porque enquanto ele está no corpo, essa é a luta de todo dia, é a luta de todos, né? Então, não seja o juiz é Deus. A sua parte é tentá-lo trazer para Cristo em amor. Que às vezes nós negamos, nós tentamos nos convencer que não há problema, mas há. E você precisa fazer sua parte aí como irmã, como cristã. Não seja alguém que não se envolve na vida dos outros, que não quer se meter com ninguém, pois pode ficar chateados com você. Há também o outro extremo, onde se mete demais na vida dos outros. Estava falando com alguém sobre uma irmã que se afastou por causa de um caso assim. Esse homem falou: sabia que o que estava acontecendo faz anos? Eu perguntei: por que ele não falou com ela então? E ele disse: achei que não era da minha conta. Como não? Nós estamos lutando juntos, estamos numa guerra batalhando do mesmo lado. Se um dos soldados vai pisar numa mina ou numa bomba escondida, você não vai ajudá-lo? Você não vai avisá-lo? Como assim? Não vai gritar? Pare! Cuidado! Você está em perigo. Presta atenção. Então, talvez você não entenda a importância que é, né, ajudar seu irmão. Também, não seja o tipo de pessoa que fala sobre uma outra que está em pecado, ao invés de falar com ela. Não seja fofoqueira. Rodrigo trouxe uma mensagem no nosso evento Retiro de Carnaval, né? Nos retiramos para coisas mais importantes, que é a palavra do Senhor, mais saudáveis e santas. E o Rodrigo trouxe uma mensagem sobre isso. Você está ajudando seu irmão a viver no caminho do Senhor, você está afundando o seu irmão, matando ele espiritualmente. Deus vai cobrar isso de você. Cuidado, né? Faz seu papel de cristã, por favor.
Não sejamos o tipo, né, que fala mal dos outros. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Já fui também, já fui aquela que aponta o dedo. Mas graças a Deus não sou mais quem eu era, porque a palavra, ela nos muda, ela nos molda, ela nos melhora. A palavra de Cristo. Todos nós conhecemos. Elas falam, como todo mundo, sobre os problemas e pecados dos outros. Elas pregam grandes sermões falando sobre alguém, sem falar o nome, nem o pecado. Escrevem artigos desagradáveis ou cartas grosseiras e venenosas sobre alguém e nunca chegam a falar com a pessoa, encorajando-as com amor. O propósito dessas pessoas não é ajudar, elas têm outros objetivos. Mas seja uma pessoa que se interessa pelas outras, que mostra o caminho certo, que mostra o amor de Jesus, que age com amor. Então, enfrente-as pessoalmente, mas só se tiver fatos suficientes, não só fofocas. Não se deixe levar por fofocas ou por certas suspeitas infundadas. Não veja só um lado da história, mas tenha fatos concretos, escute os lados, né? Fale a verdade com a pessoa sozinha e com amor, com as palavras de Jesus. Isso teria feito muito mais efeito à pessoa que for enfrentar se fosse alguém que mostrasse amor, que mostrasse que o intuito é trazê-la para perto, para que ela pare de pecar, para que ela esteja mais próxima do mestre, não julgamento, né? É difícil aceitar a correção de alguém que nunca demonstrou interesse na nossa vida, nem sequer amor, nem sequer respeito. Então, tome coragem e faça isso da maneira certa. Ore bastante ao Espírito Santo de Deus para que ele te ajude a lembrar todas as coisas que você estuda, todos esses cafezinhos da manhã que a gente faz junto, todos os outros sermões que você já ouviu, né, as pregações, todos os estudos que você já preparou como serva útil, todas as vezes que você assistiu um estudo de uma irmã, né, que você participou de um congresso, pede para o Espírito Santo te ajudar a lembrar para colocar em prática de uma forma agradável ao Senhor, de uma forma que vai trazer seu irmão para Cristo e não matar a fé dele, né? Porque matar é fácil, trazer vida, ressuscitar morto é que é difícil. E a palavra tem esse poder. Então seja instrumento de glória para Deus na vida do seu irmão. E não pense que o pecado vai ficar encoberto, né? Porque hoje você está apontando o dedo, mas amanhã é você? Pode ser você. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, não é verdade? E lembre-se, somos uma família. Às vezes a gente está sendo a filho pródigo e está se achando a cocada, né? Ora comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, por esse cafezinho, por esse amanhecer lindo, fresquinho. Obrigado, Senhor, pelo cantar dos pássaros, pelo ventinho agradável, pelo sol iluminando tudo. E obrigado por essa repreensão, porque muitas vezes falamos demais e agimos de menos. E muitas vezes agimos, Senhor, sem o amor e a direção correta, sem as suas palavras nos nossos lábios. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes, ó Pai, somos tão pequeninas e imaturas. Nos ajuda a amadurecer nessa área, a ser bênção na vida das pessoas, a ser luz, a mostrar ao Senhor o caminho certo, a repreender os nossos irmãos, com o intuito de trazê-los para perto de Ti, mostrando o Seu amor e a Sua glória. E que também, quando formos repreendidas, ó Pai, nós possamos agir de um modo a Te agradar, a entender o amor do próximo, a não nos fecharmos e a alcançar a mudança necessária em Cristo. Em nome de Jesus, que nós oramos nessa manhã agradecidas a Ti. Amém. Um beijo, gente. Fica com Deus. E até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Espero você. Tchau, tchau.